Sim. E tu disseste que não, que isso não era Eu verdade. perguntei se havia alguém nesta sala Sim. que fosse do Benfica. Sim, e depois E as pessoas estavam responderam que não. Estavam 3 crianças no estúdio e eu perguntei, pessoal, como é que é? São todos do Benfica? Tu perguntaste, tu estavas Foste tu, calado. exato, E eu pois foi. perguntei. Tu é que Nem perguntaste. sabe, É verdade. triste. E as crianças disseram, vocês são de clube? Sporting. Porquê? Porquê que são do Sporting? Porque o meu pai também. Os pais também, portanto, mais uma pessoa Ok. que é do Sporting Pronto, nesta é por causa sala, disso, não é? não é? Os pais Por causa são? que também Ganham muito, não a é? mãe da minha. A mãe do meu pai também. A tua avó? Vamos mesmo aos graus de parentesco, Então, ficar claro. Ok, portanto são todos do Sporting. Há famílias Calculo. modernas, mas esta é uma Ok. daquelas em que as mães dos pais são ainda as avós. Nós vimos bem. O avô João Vamos cá ver. Luís, o pai da minha mãe. Também é Portanto, Sporting. a casa está forrada a sportinguistas, não é? Uhum. Se houvesse lógica, isto é, se houvesse alguma lógica no mérito desportivo, que deveria haver, não é? Que era as equipas que vencessem mais nos últimos anos, haveria uma geração maior daquele clube, não é? Então, eu acho que as crianças eram quase todas esportistas. Mas eu acho porque que o Porto ganhou muitos eu mais acho que campeonatos nos ser, últimos 20 anos. ser de um clube não é necessariamente ser do que ganha, não é? Nós não Pois. gostamos só do nosso clube porque esse clube ganha, não é? Acho que é uma coisa maior do que isso. Sim, mas a partir O disso é Vicente importante. claramente o clube concorda ganhar. com isto porque nunca viu o Sporting ganhar um campeonato. Não, um campeonato. Um campeonato. Não é um jogo. Não, o jogo também Não sabes já que te é, não é, fizeram Vicente? esse favor, não é? Eu sou desportista e eles já não. Qual é o teu desporto? Que desporto fazes? Futebol. Futebol. Todos. Todos os futebols tu estás lá. E tu? também todos os desportos. Todos Olha, os esportes. os outros não falam. Então, quais são os vossos nomes? Vasco. E tu? É Francisca. Francisco não Francisca quer falar. Não queres falar, Francisco? Está engasgada. Está envergonhada. Tu vais morrer. Temos uma criança a morrer dentro do estúdio. Que Precisamos horror. daquela manobra, como é que se diz? Aquela do Primeiros do socorros. murro, não sei Sim. bem dizer. Sim. É um nome estrangeiro. Então, mas vamos apresentar aqui a nossa convidada. Chama-se Bárbara Ramos Dias. É a mãe destes 3 seres humanos pequenos que temos aqui no estúdio. E tem um livro que se chama Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos. Ok? Que é quase Bom, mais um filho, não é? Porque dizem que os livros. Não, é mesmo. Sentes assim, Bárbara? É o, sinto. é o É mais quarto um filho. É. Quarto filho. O que é o quarto filho? O livro. O livro. Ok. Esperem, estava aqui a pensar no repto que podíamos lançar hoje. O repto que vamos lançar é justamente este. Para todos os pais que nos estão a ouvir, lembrem-se, ok? Lembrem-se, assim, da pergunta mais estranha ou o pensamento mais estranho que o vosso filho ou filha vos disse. O pensamento mais estranho e mais vencedor que nos chegar vai, de facto, ganhar este livro que aqui temos, de Bárbara Ramos Dias, e que se chama Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos. Isto é, as pessoas que não têm filhos também não se sintam excluídas. Podem... Os podem, avós, os podem tios, sim, não é? exato. Lembrem-se Sim, do que é sim. que vocês próprios disseram ou fizeram, não é? Sim, há coisas que nós nos lembramos. A linha é de sempre. 96 038 6272. Deixem uma mensagem de voz. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp da prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272. Já agora deixa-me dizer que amanhã vamos gravar mais um programa. Eu e Catarina Moura, da Vamos nossa lá versão estar. televisiva, só podemos dizer um dos convidados, e esse nome é o do Carlos Vaz Marques, radialista e não só, editor à tarde. Serão do à que, tarde, eh, sim. não é? Não há Do melhor que- ideia. não há melhor Até porque ideia, é um não é? conceito que cunhámos agora, não é? Portanto, sim. com A partir das 11h30. Portanto, se quiserem assistir, já sabem, enviem um e-mail para a Catarina, sabe sempre o endereço. Prova Oral TV. Eu não sei realmente se é este, mas nós já vamos dizer o e-mail certinho. Mas eu acho que é provaoraltv@gmail.com. Pronto. Se Então, mandarem mail e vier para trás, é porque não é este ok, o então endereço. tentem outro. Vejam, Tentem outro. vejam na página do Facebook, mas à partida será este. provaoraltv@gmail.com. Posto isto, vamos fazer o programa? Não, desculpem. Provaoral@rtp.pt. O quê? Este e-mail aparece-me aqui
Não era Não sei esse? se é este exatamente, mas se mandarem coisas para este e-mail também vão ter respostas. Porque este Agora, e-mail está aqui a aparecer no nosso Facebook. Como é que é? Prova oral? provaral@rtp.pt. Pode fazer sentido. Mas Pode então, fazer sentido, já que a extensão é da RTP, RTP. e isto se passa, deixa-me ver, na RTP. Uhum. Mas então foi criado agora, querem ver? provaoraltv@rtp.pt, diz-me Emanuel Silva, Ok. o responsável Prova por oral estas coisas. Sim, tv@rtp.pt. era um mashup de tudo o que eu tinha dito até agora. Muito bem. Ora, sendo assim, vamos então começar com isto. Tu dividiste o teu livro em vários capítulos. Um capítulo dedicado a perguntas sobre emoções, um capítulo com perguntas clichê. Depois, no primeiro capítulo, um capítulo inteiro a explicar porque é que os miúdos não ouvem os Não pais. nos ouvem. Uhum. Porquê é que não ouvem? Porquê é que não ouvem? Por acaso queres saber? Olha, não nos ouvem porque nós damos grandes sermões e ninguém ouve grandes sermões. Não nos ouvem porque nós não somos diretos e assertivos. Não nos ouvem porque nós achamos que eles têm que ser aquilo que nós achamos que eles têm que ser. E então, neste primeiro capítulo, é abordado um bocadinho como é que nós podemos falar de maneira a que eles nos ouçam. Não é? Por exemplo, que ouçam as nossas regras. Com sim. megafone, por exemplo, compra-se um megafone daqueles grandes. Não, ao contrário. Não? É em voz baixinha, sermos diretos, sermos com frases curtas e baixas, porque quanto mais alto nós falarmos, mais tendência eles têm também a falar mais alto. E comprar uma arma, por exemplo. Também poderia ser uma solução. Mas não é pedagógico. No século XV, talvez, Ok. seria uma solução. Portanto, em Agora, 2019 já não é melhor. agora a arma, os abraços, acho que funciona mais. Oh. Essa arma é bestial. É. A Portanto, grande a parte- arma são os abraços É, agora. eu acho que sim. Parte afetiva, muito bem. Ok. E falar para os miúdos como se estivéssemos a imitar os miúdos a falar. Tipo, aquela coisa, não podes fazer isso. Não. Não. Isso também fazem os casais apaixonados naqueles Sim, primeiros também dias. naqueles, Também é naqueles muito errado, não é? É. É muito errado e triste ver uma pessoa fazer isso, é um bocado triste. Sim, até porque depois eles sentem que aquilo não é o verdadeiro, que aquilo não somos nós, não é? Então há outra arma que eu me lembrei agora também muito interessante para falar com os filhos, que é através de post-its. A toalha não é aqui. Os sapatos são para arrumar no sítio. Já lavaste os dentes? Portanto, todas essas funcionam, estás-te a rir a Mas sério. coloca-se Funcionam. o peraí, Parece só que mas estamos a tentar como é que evitar os funciona? nossos filhos. Mas Não, onde é que se coloca o Estamos a tentar post-it? evitar. Na testa do filho, para eles, aqueles grandes, não, para a eles, testa não não é? lê. Não, Como é que ele lê na testa? imagina. Lê a tua no filha- espelho a lavar os dentes. A tua filha não faz a cama Sim. e tu estás todos os dias, pois, isto não pode ser, és desarrumada, nananã. Pois, porque não pode ser nada assim, não sei a que é que tu saíste, porque eu sou super arrumada. Pego na minha arma, Pegas na tua arma, Os abraços. não, o post-it dou-lhe um amarelo, o abraço. post-it amarelo, que o filha grande, adorável é esta. e pões assim um smile triste a dizer, a cama é para fazer. Acredita que funciona. A sério? A Funciona sério. com os teus. Eu quero Funciona ver... com todos. Atenção, pais Olha, há de todo 20 mundo que anos nos estão a eu estou nisto ouvir. E todos os pais fazem É. estes meus truques e têm funcionado. Olha, nós e tivemos depois aqui... dizem-me, Bárbara, já viste que funciona mesmo? Bom, pais de todo mundo que nos estão a ouvir, e acredito que sejam milhares de pessoas, aquelas que estão a ouvir este programa. Bom, digam-nos que técnicas é que usaram com os vossos filhos que resultaram ou que não resultaram. Eu nunca ouvi falar desta técnica de post-it. Olha, outra, do que eu uso também o post-it. De manhã havia sempre discussões e atrasos e falta a mochila e falta não sei o quê e os dentes e atrasas-te sempre e olha não sei o quê. Está um post-it, mas esse não é post-it em papel, é tipo de ardósia à porta de casa a dizer a saída é às 8, dentes lavados, cama feita, lancheiras não sei o quê. E eles já sabem que eu às 8 saio e eles têm que sair também. Olha, já recebemos 3 mensagens enquanto falavas agora. E aqui Duas, no duas de Face- duas mães logo. Sim. Boa. Olá, Prova Oral, boa tarde, o meu nome é Ana. Ontem, quando ia ler a história do Boa Noite para a minha filha, ela pegou no livro e perguntou-me assim: Mãe, eu vou ler o livro, o que é que eu sou? E eu assim: És uma leitora? E ela assim: Não, mãe, leitora é a vaca. Pronto, era só isto que eu queria partilhar com vocês. Obrigada e um bom programa. Sim. Muito bom raciocínio, gostei É dessa. assim, uma das perguntas que o meu filho fez acerca da sexualidade
foi a seguinte: foi saber quantas vezes o pai e a mãe tinham feito sexo, porque como são só 2 irmãos, Claro. achava mesmo que só tinha sido 2 vezes. E quando eu lhe disse que não, oh mãe, que nojo! Sim. Cá está. Pergunta. Nós temos de falar sobre sexualidade. Os teus filhos já te fizeram perguntas sobre esta temática? Sim, já. O que é que eles queriam saber? Crianças, Olha. o que é que vocês querem saber sobre isso? Então, eu estou aqui, posso explicar? E a Perguntem- Catarina também? Sim. Perguntem à tia Catarina. É, o Vicente pergunta Vicente, mais. pergunta lá. Faz a pergunta que tu quiseres. Sim, a tia Catarina Aquela vai que responder. nunca tiveste coragem de Sim. perguntar à mãe. Queres pensar um bocadinho? Perguntamos-te Pronto, ainda daqui bem. a nada, Olha, não é? salvaste desta, Catarina. Hein? Podes ter mais alguns minutos. Olá a todos, boa descanso. tarde. O meu nome é Luís. E o pensamento da minha filha foi há uns dias, foi mais uma pergunta. Ela perguntou aos avós que idade é que tinham e perante a resposta fez então dos dois, quem é que vai morrer primeiro? E ficámos todos um bocado admirados com a pergunta e começámos a rir. Cá está. Os miúdos Mas é uma podem coisa, ser. eu gostava de saber. Os miúdos são muito infantis. Olá, boa noite, prova oral. Olá a todos, o meu nome é André. Ótimo tema de hoje, obrigado por isso. Gostava que me respondessem a uma coisa. Hoje em dia é muito falado que não se bate às crianças. Eu estou de acordo, efetivamente, mas realmente algumas vezes é necessário uma palmada. Gostava de saber qual é que é a linha que separa o que é bater a mais ou não. Isto que obviamente pode depender de pessoas, não estamos a falar de uma surra numa criança, não é? Mas o que é aceitável e o que é que não é. Obrigado a todos, resto da noite. Eu se calhar vou ter que exercer alguma violência com uma criança que acaba de partir alguma coisa cá dentro do estúdio. Quem? Ali, aquela criança que vou ter Criança que... feminina. Foi a criança feminina que. Ainda por cima. Mulher, mais criança. Ainda E é por mais cima, importante. Alvin, É possível que a minha mais carreira grave, acabe hoje, é mais grave mas do que isso. ela está a partir coisas. O que é que eu faço? Eu estou descontrolado. E esta Ainda história. por cima não falou uma única vez. E agora já falas? Hã? Ainda está. É muito envergonhada Ainda está esta tua envergonhada, filha. mas aqui o Vicente já me disse que Qual podemos é? avançar à Qual luz pergunta? verde para fazer a pergunta. Vamos a isso, Vicente, qual é a pergunta? O que é criança? Mas porquê que chama-se criança as crianças? Porquê que chamamos crianças às crianças? Sim. Boa Porquê é que se questão. chama chocolate ao chocolate, por exemplo? Sim, quem é que Sabes chegou porquê? e Sabes disse? É assim. Porque sim! É porque sim! Pronto, e acabou. É uma resposta pouco Pedagógica. pouco- Porque existem pouco vários criativa. nomes, não é? Porque Ah. existem vários nomes. É aos meninos, é às crianças. Ok. É sempre responder com a sinceridade. Acha com que eu a estou verdade. preparado para ser pai? Não. Ok. Bom, vamos Podemos então. queres ir à Grécia Antiga, Vicente? Podemos ir à história Olha, da- mas querem do responder latim, a este pai em relação Queremos. ao bater? Sim. Sim, claro. Eu acho que é. Que tipo de coisa é que devemos arranjar então para bater nas crianças? Sim, uma colher de pau acho Um fantástico. cinto. Um Não, cinto ok, também, a não mangueira. vamos Não, dizer estou a brincar. isto, não vamos dizer. Obviamente, eu sou muito pela positiva. Eu que me lembre, não me lembro assim de bater, por acaso acho que a ti já te dei uma vez, ou do meio. Mas eu ameaço muito, foi. Eu ameaço com a colher de pau. Eu só levanto a colher de pau e digo, é preciso, tipo quando eles estão a discutir principalmente. Mas eu, agora a sério, eu acho que sou muito mais pela positiva, que é valorizarmos os comportamentos deles positivos e desvalorizarmos os negativos. E aí não precisamos debater. Por exemplo, eles fazem uma birra. O que é que nós fazemos? Ignoramos a birra e quando eles se portarem bem, nós dizemos: olha que bonito, puseste a louça na máquina ou arrumaste a roupa, estou mesmo contente contigo, puseste os sapatos no sítio. E, portanto, valorizamos o positivo. Então, eles vão aprender que valorizar o positivo tem muito mais atenção da nossa parte do que com a birra pelo negativo. Ok? Então, há várias alternativas ao castigo e no livro aqui temos várias alternativas. que Diz-me podemos bons pensar. castigos, bons castigos. Agora a tecnologia, não é? Tirar a tecnologia é um castigo. Mas é assim, mas muitas vezes os pais dizem: olha, tirei a PlayStation durante um mês. Não serve. Não serve porque eles esquecem-se. Telemóvel. Eles esquecem-se e já é muito tempo, ok? Resulta muito mais se tu deres um castigo curto. Olha, hoje vais ficar sem telemóvel. Se continuam a discutir os dois, vão ficar sem telemóvel hoje a noite inteira. E isto funciona muito mais. Porquê?
porque é um espaço curto de tempo e eles vão valorizar este tempo. E já sabem que amanhã, se portarem bem, têm o telemóvel. Durante o mês é muito tempo para uma criança. E eles já não vão perceber porque é que estão de castigo, já não se lembram porque é que estão de castigo. E funciona muito mais. Eles têm o telemóvel amanhã de manhã, estão a discutir outra vez à tarde. Querem ficar sem o telemóvel hoje à noite. E, portanto, estamos ali sempre a negociar, digamos assim, com eles. Vamos ver se este castigo resulta, Bárbara. Temos aqui não é? este caso de estudo. Caso de estúdio. Eles do estúdio. estão a desentender-se no estúdio. Eles querem os dois os fones e só há uns fones, têm que É se por causa entender. disso? Tem que Mas partilhar. eu tenho aqui outros fones. Vocês podem usar O estes. Vicente foi muito mais esperto do que eles e veio aqui para o pé de mim usar uns Vejam fones lá- que ninguém vejam lá estava a se- ver. Toma lá estes. Vê lá se O tens problema uma é que entrada. não há entrada para esses Ah, pois é. Pá. Já estou a ver. Mas quando bem isto ficar triste. interessante, eu digo-vos e vocês. Ok. Se calhar ali ao lado da Francisca tens fones. Ora, vê lá. Não. Não Mas há, vês não há. como eles pararam de discutir. Que daqui a nada já estão outra vez. E eu lembro-os só. Eles pararam de Faço discutir assim, porque- telemóvel? Deixem-me só ler aqui duas mensagens que recebemos no Facebook. Uma delas é da Cláudia Barbosa, que diz: o meu filho mais velho de 7 anos perguntou-me o que é o sexo porque viu nos Simpsons e ela ficou gelada. O que é que a Cláudia podia ter respondido a um miúdo de 7 anos? Que é um ato de amor. Pode dizer que o Vicente está com vontade de responder, mas porque ele já me perguntou várias vezes. Mas ele também tem irmãos e, portanto, também ouve as coisas de outra maneira. E o que é? O que é o sexo? É um ato de amor. Eu costumo dizer-lhes, é um Ai, ato é. de amor. É Mas quando isso é um dois bocado vago, corpos- não é? E depois podemos Bárbara? dizer, olha, o amor é tanto porque duas pessoas transformam-se numa. E para uma criança de 7 anos isto chega. Pronto. Ok? Então, depois Eles se a tiverem gente mais volta. dúvidas, Ouviste, eles Vicente? vão-nos Ouviste? perguntando. Já sabias, não Chegou é? para ti esta explicação? Ficaste satisfeito, saciado? Vicente? Mais ou menos, não é? Pois. Ok, pois. claro. Vicente está-se a perceber que não é só bem isto. Não, Olha até aqui. porque ele diz mais. Por isso eu até te comento o que é que ele vai dizer. Aqui Olha- no Facebook, a Fátima Teves diz também que, contando uma experiência, um pedido engraçado do filho, diz que quando o filho lhe pediu um irmão, disse-lhe: podes comprar-me um mano no talho ou no continente. Ai, coitado. Já viu ótimo. aqueles coelhinhos na montra, né? Aqueles coelhinhos na montra dos talhos. Olha, aqui uma ouvinte, ela fala sobre repreender ou não. Boa noite, daqui fala uma mãe que pensa que está a fazer o melhor, mesmo assim precisa de um guia de como corrigir uma criança altamente sensível que assim que houve um raspanete ou que é castigada, chora compulsivamente. Estamos a falar de uma criança de 8 anos, que sempre que eu repreendo por alguma coisa que faça mal ou sempre que é castigo, o diálogo dela é: eu sei, eu estou-te a desiludir, eu não faço nada bem. Quando a castigo, vai para o quarto: eu não mereço comer, eu estou sempre a desiludir-te. Às tantas eu já não sei se é de ralhar, se é de repreender, porque não me parece que seja tanto chantagem. Eu leva mesmo aquilo a sério. Obrigada. E agora? Isto é uma criança muito sensível. Sim, claramente ela está a chamar a atenção dos pais e percebeu que a mãe fica mais sensível quando Ela quando é usa esta colocada à prova. estratégia. Exatamente. E então, quanto mais ela sentir que a mãe fica atrapalhada e não, ok, mas estás a chorar, o que é que eu faço agora contigo a chorar, pior vai ser. Então, o que é que pode fazer? Mais uma vez, valorizar pela positiva. Quando estiver a criança calma e tranquila, o que nós vamos fazer é dizer: que sim, que tão bem comportado que tu estiveste, os amus não te levam a lado nenhum. Essa criança que está aí está moada, que Tal não e consegue qual. ouvir a emissão, não está a Tal e ouvir qual, as tal e chamadas. qual. Mas nós vamos Não, arranjar aqui mas uma solução. é muito Já por aí. estamos a providenciar. É verdade. É Isto vai muito por aí. acontecer, isto vai acontecer, Vasco, não te preocupes. Incrível. Vai haver uma grande solução. Olha a novidade. Olha. O Vasco estava quase a chorar e agora há uma novidade incrível que acaba de chegar, que é a possibilidade dos dois. É Vêem? técnica. Ele Dos dois a começou ver. quase a chorar e já alguém resolveu o problema Sim, dele. sim, Portanto, sim, eles sim. sabem como é que nos Há vão uma dar a frase que é, volta, como é não que é? Quem não chora, não mama. mama. Tal É e verdade. qual, tal E e o Vasco conhece bem este ditado, não É verdade, Vasco E foi o estava que se passou amoado com aqui. esta situação e resolveu-se. Assistimos Entretanto, a alguém que está a Vasco a ouvir a chorar. emissão dá um conselho ao Vicente. Um conselho, espera aí, É para Vicente. ti, Vicente. Um conselho para ti, de uma pessoa. Boa noite, prova oral. Vicente, tem cuidado que eu tenho 23 anos e de vez em quando a minha mãe ainda me tenta dar uma estalada.
Cuidado. Aos 23. 23 Ainda há muito tempo, anos, ainda há muito tempo para apanhar. Por acaso, ontem estava com uma amiga minha que voltou para a casa dos pais, depois de um divórcio, e ela estava-me a contar que os pais voltaram aos velhos hábitos e que ela vai sair de casa e eles perguntam: a que horas é que chegas? E ela, pois não sei, se calhar não venho. Como é que isso é possível? Como é que Os eles desaprenderam? pais vão ser sempre pais da vida, sim, não é? e querer controlar e estar atento. Mas também há aos um filhos. lado de, quando começamos a crescer, não é? De educar os nossos próprios pais, não é? Para as fronteiras da privacidade e por aí fora, não é? Sim, mais velhos, não é? Naturalmente, com 20 e tal anos, é óbvio que já está na altura de educarmos os nossos pais. Mas normalmente Mas os custa sempre, não é? relacionamentos- Custa, claro que custa. E os relacionamentos são muito o espelho. Nós somos com os nossos pais aquilo que eles foram connosco. E depois muitas vezes até passamos isso também para os nossos filhos, não é? Então tudo isto é uma questão de balizas. É uma questão de balizas quando eles são pequeninos, que precisam das tais regras, das tais balizas para saberem até onde é que podem ir e até onde é que não podem ir. E depois os nossos pais também, não é? Aquela história que muitos me contam, que a mãe entra pela casa adentro e nem sequer bate à porta porque tem a chave. Quer dizer, portanto, aí lá está. Temos que dar também as nossas balizas aos nossos pais. Olha, mais uma pergunta estranha que nos chega. Boa noite, prova oral. A pergunta mais estranha que o meu filho me fez foi um dia a sair da casa de banho. Perguntou-me porque é que quando fazia um cocó grande salpicava o rabo e quando fazia um pequenino não. Eu tentei-lhe dar uma justificação de dinâmica de fluidos e ele respondeu-me: deixa estar, eu depois pergunto à mãe. E foi assim. Esta pergunta é muito boa. Como é que uma criança faz uma pergunta destas e depois não quer receber uma história com dinâmica de fluidos? Esta Olá, criança é prova muito oral, desadequada. boas. Eu não sou pai, mas sou professor e gostava de deixar uma frase daquele que talvez tenha sido o maior pedagogo de todos os tempos, Paulo Freire, um brasileiro, que disse: quando a educação não é libertária, o desejo do oprimido é tornar-se no opressor. Gostava de ouvir a convidada. Convidada, queres comentar? Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito importante nós darmos liberdade com responsabilidade. E quanto mais nós proibimos, quanto mais nós dizemos que eles não podem fazer porque não, mais eles têm tendência a fazer e mais eles querem procurar essas coisas proibidas, o tal fruto proibido. Portanto, tanto a nível do sexo, como as drogas, como todos esses temas que a nós pais nos custam bastante, mais vale nós explicarmos o que é, quais são os perigos que estão associados, o que é que eles podem encontrar, quais são os riscos que podem suceder e, portanto, eles vão estar muito mais preparados para a vida, não é? E para tudo aquilo que vão encontrar ao longo da vida. Eu ainda não disse às pessoas que nos estão a ouvir o que é que tu fazes. Tu és psicóloga clínica e, na verdade, és especialista em adolescência e parentalidade, não é? Basicamente, quem é que tu recebes no teu consultório? Olha, recebo muitas crianças e adolescentes. Já recebeste uma família inteira? Sim, era Já? isso que eu ia dizer. Uma família inteira? Uma família Toda inteira. lá dentro? Sim, porque é preciso às vezes trabalhar a dinâmica familiar. Okay? E trabalho muito também os pais, o tal coaching parental. O que é que eu faço? Os pais pedem-me ajuda de como lidar com os filhos e através do estudo da personalidade nós conseguimos perceber. Eu uso muito o Enneagrama, que não sei se vocês conhecem, uma técnica de estudo de personalidade. Está que muito é em voga fantástica. isso, não está? Está super. Há quanto tempo é que inventaram isso? Não sei, eu trabalho com o Enneagrama, com o Trugal também, foi a primeira pessoa com quem eu fiz o Enneagrama há uns 4 anos por aí, mas é um instrumento Como é que funciona? muito bom. Porquê? Porque nós temos 9 tipos de personalidade que Exato. são motivados por coisas diferentes. Então, o primeiro é o número 1, que é o perfeccionista. Então, para ele tem que ser tudo perfeito, a motivação é ser perfeito. O 2 é ser reconhecido por quem é. Então está sempre disponível para os outros. O 3, a motivação é o sucesso. O 4 é muito crítico e portanto, é crítico com ele próprio também. O 5 precisa de lógica e conhecimento. O 6 é os medos. E o 7 é o prazer, ou seja, as coisas dão prazer, vamos lá, não dão prazer, eu fujo.
O 8 é a força, a motivação é a força. E depois, o 9 é o peace and love, portanto, são pessoas que evitam o conflito e que não querem conflito. Nós, sabendo a personalidade do nosso filho, conseguimos ajudar a ajustar muito mais a nossa dinâmica familiar. Por exemplo, hoje uns pais que eu tive em consultório, eles vinham-me pedir ajuda exatamente para lidar com o seu filho do meio, que surgem muitos pedidos de pais a pedirem mesmo ajuda com o filho do meio. Exatamente. O filho do meio é o mais problemático. Não é que seja o mais problemático. Está aqui ela a dizer que sim. É o mais sensível. Porque lá está. E isto Mas ela é filha do meio? Não. É ele? É. Ela não está nada bem com o irmão. O Vasco. Por acaso dão bem, mas é uma relação imenso. tensa. É uma relação tensa. Porquê? Porque lá está, porque há o mais velho, há o mais novo que tem aquelas atenções e depois o do meio sente sempre o patinho feio, embora não seja, e obviamente não é. Não és. Vasco, está tudo bem contigo, adoro a tua t-shirt. Tu és muito fixe, Vasco. Boss. E é super extrovertido e está sempre a contar adotas e tudo isso. Mas... Qual é a diferença de idades entre o Vasco e a... 2. 2, ok. 2 anos. Do Vicente é que é mais. 6. O Kika 6. 6 com a anos. Kika 6 e com o Vasco 4. Mas é importante nós percebermos, por exemplo, falando no que respeita a eles, a Francisca, os medos é a pior coisa dela, então eu tenho que lhe dar muita segurança, tenho que lhe dizer, olha, vai correr tudo bem, podes ir porque não faz mal. Ela está a ficar envergonhada. Porquê? Olha, por exemplo, ela tem medo de falar, não é? Francisca, quais são os teus medos? Cá está. Um dos medos é comunicar. Não, ela agora está bastante melhor em relação até aos medos. Porquê? Porque também tem enfrentado os medos e tem percebido que não vale a pena ter grandes medos. Porquê? Porque eu se calhar também lhe passei muitas minhas ansiedades, porque é a primeira filha, porque todos os medos que eu tinha associados, e então ela tinha medo e achava que tinha que estar sempre ao pé da mãe e que tudo ia correr bem se estivesse sempre ao pé da mãe. Hoje em dia ela já anda a pé sozinha, já vai da escola sozinha. Já anda a pé sozinha. Já come sozinha, se calhar. Sim, e é ótimo, é muito bom. Gostas de ter uma mãe psicóloga, Francisca? Lá podes dizer a verdade. Não sei. Não sabes como é ter outra, não é? Não, ela no dá outro para dia comparar. disse, eu agora tenho ido às escolas falar sobre o livro e apoiar os pais e explicar um bocadinho como é que eles podem ajudar os filhos. E ela disse, tu não vais à minha escola. Toda envergonhada. Porquê que há sempre aquele período em que as crianças têm uma espécie de vergonha dos pais? É sempre aquela fase em que os pais querem deixar-nos à porta da escola e nós dizemos, olha, não dá para deixa aí na ali esquina. Um pouco. Sim. Não dá para ser ali um pouco. É normal, é o secundário. Que Porquê? Porque estão a crescer, porque querem a sua autonomia, porque querem a sua individualidade, e o facto de nós irmos pôr à porta da escola, tipo bebés, e buscar, eles fazem-nos sentir assim um bocadinho mais... Eles sentem que os infantilizam. Mas eu acho que os pais depois também fazem um bocado de propósito, não é? Também gozam um bocado com essa situação. Deixam ali mesmo à... Não, eu também podiam compreender isso, não é? Já foram crianças. Eu deixo na esquina e deixo a ir. A única coisa que eu lhe digo é, olha, vêm notas baixas ou mau comportamento, eu vou para a tua sala de aula e ponho-me lá ao teu lado. E aí sim vais passar a vergonha. Olha, mesmo ela a dizer que sim. Ou com atrasos. Acho que a responsabilidade é crucial na educação. E eu digo, a esta hora vais estar ao pé de mim. O meu gabinete é em frente à escola dela, portanto é super fácil. Eu digo, no dia em que tu não estiveres, eu vou para a tua escola procurar por ti e fazer um escândalo à frente dos teus amigos todos. E portanto, ela cumpre os horários. Por acaso isso agora que tu acabas de dizer pode ser uma excelente tática para professores. Eu acho que sim. Que era, vocês se não se portam bem, eu vou convidar os vossos pais a começarem a assistir às aulas. O que é que vocês acham disto? Olha, e as crianças dizem... As crianças vão dizer, os meus pais trabalham, não podem vir para as aulas, mas olha, por isso... vão. Olha, mas eu já há fiz sempre pior. um pai desocupado. Eu já fiz pior com a Francisca, exatamente, com os professores. Queres contar? Conta lá, Francisca. Não, conta a tua mãe. Conta lá, mas foi assim uma vergonha tão grande. Sim, ela teve mau comportamento. Mau comportamento? Teve. Quem diria? Quem diria, ela Francisca? fala muito nas Estás aqui aulas. tão bem comportada. Fala e muito, escola... mas aqui não fala nada, olha lá. Pois, na escola é o que se sabe, não é? Ela tem ar de insurreta, de facto. As mais caladas são sempre as piores, não é? E então, o que é que eu combinei com a professora dela primária, que nós encontramos-nos todas as manhãs? A professora disse, olha, diz à Francisca, porque eu estava-lhe a dizer, opá, nem sabes, a Francisca agora anda super faladora e não sei o quê, as pessoas a castigar, e eu tenho vontade de ir eu para lá, para o lado dela e não sei o quê, a fazer escândalo. E ela disse assim, não,
diz à Francisca que vou eu. Então, imaginem a professora primária sentada ao lado dela, tipo bebê. E então resultou, eu disse, olha Francisca, a professora Carla disse que ia sentar-se ao teu lado se tu te voltasse a portar mal nas aulas. O que é certo é que nunca mais tive. O problema é que não há nenhuma cadeira ao meu lado. Ah, pois não, mas a professora arranjava. Arranja-se um espacinho. A professora Estou a adorar. arranjava. Estás Olha, a querer dizer coisas, Vicente? Sim. A mãe já foi a minha sala de aula contar uma história. Ah, mas A tu minha gostaste. história. É Sim. Mas tu não te sentiste envergonhada ou sentiste? Não, adoraste? Sim, a minha professora Ruth diz para as mães, aos pais, ia contar uma história à sala. Muito bem. Ah. E que história é que a tua mãe contou, lembras-te? Não. A Rainha das Cores. Rainha das Cores. Muito É, bem, muito boa bem. história. Criativo. Olha, deixa-me colocar aqui uma mensagem, depois deste tempo de antena com Olá o para o Vicente. Varal, olá a todos. Eu tenho uma pergunta muito simples. Eu tenho meu filho que tem 6 anos e começou agora há pouco tempo a escola, mas a professora diz que ele tem um problema enorme a nível de, digamos, concentração, não se concentra muito bem e além não tem? disso é uma criança que precisa de muita motivação para conseguir manter o seu estudo naquilo que está a fazer. A minha pergunta é como poder motivar mais um pouco e se devo realmente pressionar um pouco ou não, e qual é o melhor, digamos, método? O que é que devo neste caso fazer? Obrigado. É uma boa pergunta para muitos pais que estão a ouvir este programa. Como é que se motiva uma criança? Depende, mais uma vez, da personalidade. Ou seja, nas consultas nós conseguimos fazer uma breve avaliação e perceber qual é a motivação da criança associada à sua personalidade. E isso depende. Se é o prazer, então temos que lhe dar coisas novas e diferentes sempre para fazer. Se é o ser reconhecido, então temos que estar a dizer que bem que fizeste, está tão bonito. Ok? Portanto, depende da personalidade, mas também depende do método de aprendizagem, ou seja, se são visuais, auditivos ou sinestésicos. O que é que isto quer dizer? Se aprendem através de imagens, e aí nós temos que ajudá-los a estudar com cores e gráficos, se é através do som ou se é através da emoção. Os sinestésicos são aqueles meninos que têm dificuldade em concentrar-se, que estão sempre de um lado para o outro, que precisam mesmo de se movimentar na sala de aula. Porquê? Porque aprendem através da emoção. Eu sou sinestésica. Os sinestésicos falam muito com as mãos e, portanto, a aprendizagem é completamente diferente. Não sabendo o que é que esta criança é, portanto, não conseguindo fazer uma avaliação, é mais difícil eu dar uma ferramenta ao pai. Mas o que é importante é perceber qual é a motivação, então, da criança. E depois, segundo a motivação da criança, fazermos um plano de estudo e um método de estudo adaptado à motivação e à personalidade. Olha, a Alexandra Bordeira diz aqui coisas estranhas dos miúdos. O meu filho mais novo teve um amigo imaginário, chamava-se Guilherme Sérgio. Tinha de pôr a mesa, a contar com ele. Na praia tinha que ter a toalha da ordem e tinha grandes conversas com ele. Deve ser a mãe que teve um grande amigo imaginário. O Jorge, diz ela. Amigos imaginários é um mistério para mim. Há muita gente. Tu lembras-te que do tem. nome dos teus... Eu acho que nunca Tu não tive, tiveste? pelo menos não me lembro Eu de tive. ter. O meu amigo És filho imaginário... único, não. Não, tenho 2 irmãs. Mais velha, Mas mais... não querias saber Mais velhas delas, as não é? duas, sim. E então, Pronto. amigos imaginários. Existem mais amigos imaginários com os filhos únicos, porque se sentem mais sozinhos e, portanto, criam um tal amigo imaginário. Faz sentido com a tua história? É? As tuas Sentido? irmãs são Não muito faz, mais não velhas. faz porque eu não sou filho único. Mas sim, Sim, mas faz se sentido os calhar filhos únicos elas... terem... Não, e se calhar as tuas irmãs até estavam mais uma com a outra e tu, por algum motivo, sentias que precisavas de ter ali uma... Talvez, eu dava-me particularmente bem com a minha irmã do meio, curiosamente. Estão a ver? Ao contrário de vocês. Não, eles vão-se bem. Sim, mas Não. Ok. E protegem-se, essencialmente. Agora, claro que os irmãos têm que discutir. Então, o amigo imaginário é bom para dar conforto às crianças, para eles se sentirem seguros. E não vale a pena nós não dizermos que não existe. O que nós podemos dizer é, olha, eu já não consigo ver o teu amigo imaginário porque só as crianças, o teu amigo Sérgio, porque só as crianças é que veem essas personalidades, os monstros. Então, se o amigo imaginário é uma péssima influência, por exemplo, se é nazi, Drogas. uma coisa assim, Sim. é drogado. Uma pessoa que se droga.
Um menino que se droga, um menino que bebe. Olha os filmes! Então não é o amigo imaginário, pode. Pode ser Não, tudo, nestas pode ser idades os amigos imaginários São- são bonzinhos, são Ah, é? príncipes, são princesas. Achas? Acho Não, que não sim. pode, não Acho pode que sim. O meu ser amigo assim um imaginário terrorista era pequenino, muito aquele- rebelde, lembro-me disso. Era o Bife, lembro-me Olha, disso. a Francisca está-me aqui a dizer do fantasma, é verdade, é verdade. A Francisca, e até está aqui no livro também, a certa altura dormia de sweatshirt com um gorro enfiado na cabeça. E eu, Francisca, o que é que se passa? Mas está imenso calor e tudo de gorro. E ela, oh mãe, é o Zuzu. E eu, quem? E ela, o Zuzu, é porque existe um mosquito que eu sei que existe, que é o Zuzu, e que entra nos ouvidos e as pessoas acordam mortas. Onde é que tu viste isso, E não Francisco? É bastante normal esta tua filha. Aquele Discovery Diz lá, Channel diz que lá. tem Quando, documentários mentirosos. Fala sobre o A Zuzu. dormir, eu às vezes ouço tipo mosquitos, não sei. Tipo, e depois pronto, não sei, penso que vão tipo entrar para dentro dos ouvidos, não sei. E que vais acordar E morta. que vai Pronto. acordar morta, percebe? Tu Muito também- normal esta tua também- filha. também Não vale a sentes pena nós esse- dizermos que não existem mosquitos. Temos que entrar um bocadinho na criatividade deles e no imaginário deles e dizer, olha, então como é que nós podemos ir matar esses mosquitos? Diz-me lá onde é que eles estão. Vamos lá com uma vassoura e matamos os mosquitos todos, ou os fantasmas todos, porque não vale a pena dizermos, não existem. E eles vão continuar a acreditar que existem. Olha, isto está a ser um sucesso este programa. Só vos digo, deixem-me colocar aqui. Uma pergunta aqui da Ana Carneiro. Diz assim: grande dica dos post-its que nós falamos há pouco. Aham. Diz ela: vou usar com o meu marido. Boa. Olha, que sabes que imensa gente me diz isso, a dizer que vão usar com o marido e com a mulher. Muita gente. Pronto. O que fazer quando um filho se vira a nós aos murros? Chamas as autoridades à partida, não é? Completamente. Com que idade? Não sei. Diz aqui Cláudia Barbosa. Não, se for pequenino. Se for 6 anos, achas que não se chama polícia? Não, se for Chama-se 6 logo anos, a polícia. Se for 6 anos, o que há logo a fazer é segurar assim. Uma chave nos braços daquelas da do criança. jiu-jitsu. Portanto, não é com força, não é nada. É segurar assim nos braços, olhar olhos nos olhos e dizer: isso não é comigo, pois não. E isto funciona. Isso não é comigo, pois não. É uma Ouviram? frase. Eu Isso quero não usar é isto comigo, mesmo com pessoas pois mais não. adultas. Mesmo a polícia devia usar isto com Olha, algumas. olha, a Francisca Isso não quer é dizer comigo, qualquer pois não. coisa. Hã? Eu costumo usar Francisca. isto muito com eles, quando eles estão a falar. Não é sobre Não é isto. sobre Olha, isto. Não, mas vai, intervém. Então, mas podes Tu dizer. queres saber uma O que coisa é que és? sobre isto, Tu Vicente? Agora ela está a libertar Uau, a sua veia sim. comunicadora. Ela no final, Francisca, no final go. desta Vá, vamos edição fazer vai terapia, estar terapia de mal grupo. comportada como nas Francisca, aulas. vamos lá, diz lá. E no teatro. O que E é no que queres teatro. dizer, Francisca? Então, é tipo, no 6º ano, há bocado nós falámos que os professores podiam dizer que os pais vinham assistir a uma aula, mas quando eu andava no 6º ano, os professores diziam que iam filmar para os pais verem como é que nós nos portávamos. A E minha nunca também resultou. acontecia com isso. Nunca filmavam e ninguém tem medo disso. Ninguém Não, tem eu medo. também. Ninguém tem medo porque eles não filmam. Primeiro, eu se fosse miúdo nessa situação, atirava logo com os direitos de imagem. Porque, e de privacidade, aquelas leis novas que há por causa de internet e Mas olha, que ter os videocâmaras. pais Mas isso sentados foi na o ano carteira, aí passado. acredito que tenham medo. Sim, mãe, mas Na carteira ao lado. isso era o ano passado, quando andava no 6º ano, não é agora. Por acaso isso é boa ideia. Vicente está desesperado. Os professores Vicente está filmarem desesperado e a querer enviarem falar. um vídeo aos pais, dizem: é isto. Coitados Por dos WhatsApp. professores. Eis os vossos anjos. Não, Estão é, agora aqui na exatamente, sala. Exatamente. A mim também Os já me vossos disseram príncipes e princesas, olhem só. Olhem professores eles sofrem, a destruírem professores uma sofrem. secretária. Vejam A queimarem como uma comem secretária. madeira. Olhem só o que está a acontecer. Bom, Vicente, vá, diz, Vicente. por favor. Este menino está aguado, que ele não fala. Eu uso. Ai, quando eu estou a dormir, eu ouço muito mas espírito. porque há monstros, Vicente. Não digas isso! Não há. Por isso. Olha, Não, claro que há. Claro que há, Vicente. Eu penso que é o espírito que. Mas é isso, os espíritos Essa história é não muito boa. existem. Os monstros sim. Kika, Olha, cuidado. aqui alguém a falar em palmadas. Palmadas? Mas como Olá, assim? prova oral daqui Luana Cunha Ferreira. Eu queria só clarificar para os pais que nos ouvem, em relação à questão do ouvinte que falou há pouco, que as palmadas e o bater e os castigos físicos não são mesmo recomendados. Portanto, há uma unanimidade em termos de investigação científica
relativamente a isso. Os danos podem ser graves, e não estou a falar dos físicos, e portanto o melhor que os pais podem fazer quando os filhos estão a fazer birras, eu própria o faço, é acalmarem-se a si próprios para conseguirem tomar boas decisões sobre o que fazer, que não sejam tomadas com a hormona do stress completamente em altas. Sim, Questão. muito importante. Eu costumo dizer isto aos pais, até nas formações que dou nos colégios e tudo isso. É muito importante nós termos tempo para nós, de qualidade, nem que seja 10 minutos, nem que seja um quarto de hora, e termos escapes para conseguirmos lidar com o stress, com o mau stress, ou seja, com o distress. Porque se nós estivermos bastante agitados, nós não vamos conseguir controlar. E para nos acalmarmos existem várias técnicas. Yoga? Sim, não, até mais rápidas. Eu costumo dizer aos pais, o que é que vocês gostam de facto de fazer? Para mim, o que funciona é ou andar de bicicleta ou saltar no trampolim que tenho debaixo da cama. Eu tomo logo Inderal. É logo, Inderal, 2. pronto. Não. Mas, por exemplo, o meu marido vai para o Pardão para correr. Eu acho que é importante esse tempo. E isto que o ouvinte estava a dizer, que é, se nós tivermos tempo para nós, nós vamos ter muito mais tempo de qualidade para os miúdos e vamos conseguir acalmar-nos e respondermos aos miúdos de maneira diferente. Olha, aqui a Elsa Constantino diz: olá a todos, vou falar pela minha experiência com os mais novos. Muitos dos problemas de concentração prendem-se pelo excesso de açúcar na alimentação, que lhes provoca picos de energia seguidos de picos de letargia. Exatamente. Isto é verdade? É verdade. Porquê? Porque o açúcar, os açúcares, os refrigerantes, todas essas substâncias, os chocolates, fazem aumentar em muito os níveis de stress. Ok? Então, as crianças entram no tal distress, que é o mau stress, em vez de ser no bom stress. Então, o que é que nós aconselhamos na altura dos exames e dos testes e tudo isso? Que eles não comam chocolates, doces, refrigerantes, e que sim comam, por exemplo, brócolos, alface, chocolate preto, laranja. Porquê? Para tornar Porque isso a época vai de testes ainda pior, não é? Ainda mais não, terror. baixa os níveis Tem que se comer ainda por cima brócolos. Baixa os níveis de serotonina e, portanto, tem um bom stress, o chamado eustress, o que nos dá combustível, e não um mau stress que bloqueia. Sabes que eu já várias vezes a memória. aqui dei uma ideia que eu acho que podia ser assim, que era criarmos um movimento em que criávamos guloseimas sem açúcar. Isto é, em que escondíamos o açúcar dos miúdos, porque o problema é que os miúdos são viciados desde cedo com açúcar. E se nós eliminássemos as guloseimas, isto é, não, havia guloseimas, mas era sem açúcar. E eles assim não conheciam. Exatamente. Mas ainda não é de acesso assim muito fácil. Mas porque esse é que é o grande problema. Nós devemos de reparar que é assim. É como se tu drogasses os teus filhos completamente. Logo. Não é? Se eles estão agitados e nós lhes dermos um açúcar, um chupa, um chocolate, vocês vão ver que eles vão ficar muitíssimo mais agitados. Então, nós devemos mesmo cortar os doces com os miúdos. Faz isso com os teus? Faço. Eles gostam de doces ou não? Eles estão sempre a pedir doce. Sério? Quem? A Francisca? Não. Sim, mais o Vicente. Não, o Vicente é ainda hoje excelente. já não sei onde é que nós estávamos, Não, que o Vicente. ontem. E o chocolate? Foi ontem? Não, foi ontem. Nós fomos a uma papelaria e havia lá tipo. Nós fomos lá comprar uns marcadores e uns lápis e depois estava lá tipo gomas e pastilhas e o Vicente estava a dizer isso é uma goma e um chupa e uma pastilha. Parece-me que quando eles dois concordam é quando querem incriminar o pequeno Vicente. A mãe não deixou. Muito bem. Olha, levaram marcadores em vez de chupas. Olá, boa tarde. Em relação a ignorar birras de crianças, imaginem a seguinte situação. Eu vou a um restaurante, tenho comigo uma criança e de repente ela começa a fazer a birra do século, a gritar, a rebolar pelo chão, a espumar pela boca. O que é que eu posso fazer nessa altura? Um abraço. Eu matava essa criança. E o restaurante fica todo a olhar, não é? A dizer, a culpa é deste pai. Então como é que se faz? Nada. É assim, se o pai for gritar... Tem muita razão. Eu já via isto a acontecer, a dizer assim, mas os pais não atuam. Mas é pior. Se o pai for lá, a criança ainda vai fazer. O problema é que eles têm que mudar o restaurante todo. Ok, das duas uma, ou agarra na criança e leva a criança lá para fora. Pois. Pronto. E aí, depois com calma, conversa com a criança, porque é claramente uma chamada de atenção, não é? E portanto lá está mais uma vez a técnica do abraço, e muitas vezes eles com o abraço derretem, digamos assim. Ou então ignorando. Também depende da personalidade, mais uma vez, da criança, não é? Porque se eles aprenderem que nós não valorizamos a birra
eles não fazem outra vez. Se eles percebem que nós ficamos incomodados com a birra, eles vão estar sempre a fazer. Depois há outra coisa que os pais normalmente até fazem, que é, olha, toma lá o meu telemóvel porque assim calas-te. Ok, isso funciona na altura, mas depois eles vão ficar a perceber que todos os comportamentos que eles podem ter é com o telemóvel, é com o tablet, e aprendem a estar sempre com o telemóvel e com o tablet. E mais velhos, os pais dizem, ele não faz outra coisa se não estar ao computador ou estar a jogar. Porquê? Porque aprenderam desde pequeninos, não comes, então toma lá uma colherzinha a veres o tablet. Não te portas bem, toma lá, que assim eu consigo estar no restaurante sossegado. E, portanto, cabe a nós dar-lhes essas alternativas. É óbvio que num restaurante é muito desagradável nós termos uma criança a fazer birra. Se não conseguirmos ignorar, o melhor então é agarrar na criança e levar para fora e tentar dar conforto e perceber porque é que é a birra. Quais é que achas que são assim os grandes erros que hoje, por via das tecnologias e tudo, os pais em geral cometem no dia-a-dia com os miúdos? Já estavas a falar dessa recompensa do tablet, mas há outras coisas que, até por causa da tecnologia e tudo... A tecnologia deve ser a coisa mais importante para os miúdos atualmente. Deixa-me perguntar, o que é que gostam mais? De No mundo. chocolate ou de telemóvel? Telemóvel. Vicente, é claro. Chocolate. Espera aí, calma aí. Tu gostas A proposta- mais de telemóvel, Eu Vicente? tenho telemóvel. Tens Ainda telemóvel? ontem estavas Sem a pedir cartão. goma. Ah, ok. Então, mas, Já te três. Só para jogar. então, mas espera. A situação é esta. Tenho que escolher uma. Ficam um mês sem comer chocolates e um mês sem comer chocolates, ou um mês sem telemóvel. Escolham. Um mês sem comer chocolates. Um mês sem comer chocolates porque eu não sou vício, não tenho vícios em chocolates. Um mês sem comer Então Então, pronto. mas então prefere o telemóvel. Então prefere o telemóvel. Não, eu prefiro dançar. Não, eu fiz Ótima resposta. Calem-se todos agora depois desta resposta. Não! Eu prefiro dançar. Então, e se a proposta era um mês sem dançar ou um mês sem telemóvel? O que é que Sem escolher? telemóvel. Ela adora dançar. Não, eu adoro sem dançar. Sim, mas isso, ele é mais trampolins. Eu sou mais futebol. Ele faz Muito tipo, futebol. ele faz mesmo, como é que se diz? Cama elástica. Naqueles trampolins. Ah, é? Cama elástica. Grandes, Se calhar vai ser um grande atleta. Como é que é? Mortais. 3/4. 3/4, onde? Muito bem, tu deves saltar muito alto então. É cama Parabéns. elástica ou é. Aqueles trampolins Os super trampolins grandes. Tem molas que quando batemos os pés aquilo. Exatamente. Está bem. Olha, Not impressed. É Boa noite a todos. Penso que uma coisa que às vezes nós adultos nos esquecemos de pensar é que a criança não se vai tornar numa pessoa, ela já é uma pessoa com a sua sensibilidade e com a sua inteligência próprias, que nós devemos respeitar e não tentar corrigir de alguma forma. Um beijinho para todos, boa conversa. não devemos corrigir. Isto é, imagina que a criança nasce nazi. Se calhar convém aí corrigir. Dizes, olha, não está certo, podes mudar, não é esse o... Não se nasce nazi. Pode nascer. Olá, Prova Oral, olá, Albin. Eu tenho uma história muito gira para contar. O meu filho, quando era pequenino, ele dizia que tinha pesadelos e não conseguia dormir, e então o meu marido começou-lhe a dizer para virar a almofada, que todos os sonhos maus desapareciam. E ele fazia isso e dormia. Nunca mais me deu problemas. Grande técnica. Lá está O meu as pai- alternativas, não é? O meu pai também me dizia uma coisa parecida, que é acordar, viraste para o outro lado e desaparece tudo. E eu fazia isso também. Pais Boa noite, eu sábios. gostava de partilhar uma história que aconteceu com um dos meus sobrinhos, que um dia me perguntou assim, com muita descrição: tio, já foste feito ao bife? Já foste feito ao bife, é muito bom. Já foste feito Quem ao nunca, não é? Quem nunca foi feito ao Olá, bife? boa noite. Eu tenho uma questão que gostava de colocar. Estou a achar bastante interessante o programa. Eu gostava de colocar uma questão à convidada. Portanto, os serviços que ela presta, que me parecem ser uma mais-valia, pertencem ou estão incluídos no Serviço Nacional de Saúde. Porque uma das coisas que me fez agora pensar enquanto ouvia é as vezes que será necessário, por exemplo, fazer uma consulta de acompanhamento e os custos que isso pode acarretar. Eu gostava de saber se há alguma forma das pessoas que não têm possibilidades, por exemplo, de pagar esses serviços, têm acesso a eles através do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado. Excelente questão.
Estamos agora de ouvidos atentos. Sim, em todos os centros de saúde existem psicólogos a dar apoio à população. Só que é óbvio que não vão poder dar atenção todas as semanas consultas a todas as pessoas que estão, não é? Portanto, nos centros de saúde, sim, têm gratuito, nos hospitais também. Existem muitas associações que fazem consultas a um preço simbólico. Os seguros também apoiam bastante e mesmo as consultas a nível particular também são financiadas pelo Sistema Nacional de Saúde, fazendo um relatório do médico de clínica geral e do psicólogo. E quando uma criança entra em depressão? Ui. Estávamos animados, não é? E de repente... Quando uma criança entra em depressão, e olha que as crianças podem estar em depressão e os pais não se aperceberem porque podem... Como é que se percebe? Pela mudança de comportamento. E isso não quer dizer que a criança mostre que esteja mais triste. Ela até pode disfarçar a tal cara alegre atrás de um sorriso triste. Através da mudança de comportamento, quer seja alimentar, quer seja do sono, quer seja na escola, não querer ir à escola. Portanto, percebermos todos os sinais que estão por trás daquilo que é a diferença naquela criança. Perceber se isola mais no quarto, todas as alterações de comportamento que podem surgir. Boa noite. O que fazer quando o miúdo não quer ir à escola? Quando o miúdo de 12 anos, de manhã quando é acordado, fica imóvel na cama, não mexe o músculo e nenhum castigo, nada o convence a sair da cama para ir à escola. Boa noite. Não, castigo não, de todo. O que nós temos aqui que fazer é perceber o porquê. Porquê que esta criança não quer ir à escola? É alguma coisa que se passou na escola? É alguma coisa que se passou com os amigos? Está-se a sentir de alguma maneira mal na escola? Ou é mesmo só preguiça? Ou é mesmo só porque não dormiu à noite? Ou é porque esteve até tarde no computador ou no telemóvel e os pais não se aperceberam? Então, a primeira coisa que temos a fazer é perceber porque é que não quer ir à escola. Porque é que tu não te queres levantar? É porque estás triste? É porque aconteceu alguma coisa? Ou simplesmente tens sono? Será que é um miúdo em depressão? Poderá ser. Já agora, aqui alguém, a Lourdes Gonçalves diz, pergunto, como é que a Bárbara Ramos Dias adjetiva ou classifica a educação que deram os pais dos anos 50, do século passado? Que consequências negativas teve uma eventual palmada que deram no momento próprio? Se calhar nos agressores que temos. Porquê? Porque espalham esse comportamento. O meu maior medo em situações de violência doméstica é a repetição dos padrões. E, portanto, é isso que nós temos visto. Não é? Olha, últimas mensagens de hoje. Olá, meu nome é Paulo Saraiva, sou pai solteiro e a minha filha, quando tinha 3 anos, 4, pediu-me para fazer puré, que eu nunca tinha feito. Eu fiz puré e quando servi perguntei-lhe: então filha, gostas? E ela respondeu: gosto. Mas pai, não sabes fazer bom? Melhor filho. Olá, Pravoral. Olha, daqui é Raul Damasio do São Miguel Açores. Eu gostaria de saber qual o papel dos avós também nesse processo. É fundamental, de certeza. Claro que sim. O papel dos avós é dar colo, é dar mimo, é fazer as vontades todas aos netos, não é? Isso é que é o grande papel dos avós, mesmo, é deixar pode fazer ser. tudo. É o colo, exatamente. Isso é Os bom, avós pode podem fazer isso. Então não estão é? ali os pais a fazer um trabalho dedicado para estar tudo bem com aquelas crianças. Para Mas elas os não avós serem depois- abusadoras. Desde que não desrespeitem as regras dos pais, não é? Porquê que os avós são tão permissivos? Eu vejo que os meus pais são muito mais permissivos com a minha sobrinha do que eram comigo. Claro, porque não estão com eles a tempo inteiro, Não os aturam porque é completamente como te aturavam a diferente. ti, não é? Claro, claro. Também como O tanto viste papel é entrevista com os outro. meus pais. O papel é outro. É. Claro que sim. Olha, nós estamos a acabar este programa. Muito rapidamente dizer a todos aqueles que nos estiveram a ouvir que acabamos de entrevistar a Bárbara Ramos Dias. Ela tem um livro que acaba de sair que se chama Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos, Estratégias para Comunicar e Responder sem hesitar a questões da escola, da vida, da morte, da sexualidade. Já falaste da morte com os teus filhos?
Tantas vezes. Tivemos a infelicidade, agora, breve, há algum tempo, morreram os meus avós e morreu também a avó do meu marido. E portanto eles tiveram assim uma série de mortes assim, nestes últimos 2 anos seguidas e portanto claro que sim, tivemos que falar com eles sobre isso. Sim. Sabem quem é que vai morrer agora? Este programa. Está tudo bem, não se preocupem, voltamos amanhã. Escusam de chorar. Querem chorar, crianças? Não querem, não é? Olha, gostaram da rádio? Gostaram? Sim. É fixe, não é? Querem fazer rádio? Sim. Mas ganhem-se muito mal, não venham. Não façam isso. Mas, Vicente, achas que a tua carreira vai passar pela rádio? Depois desta experiência? Nós temos que ir embora, já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Deixem-me só avisar que amanhã, então, se quiserem ir assistir ao vivo à Prova Oral, aqui na RTP, pois basta estarem aqui às 4 da tarde e assistam ao programa com o Carlos Vaz Marques, que depois será emitido